só entra, só faz essa compartilhação. Vamos lá, estou falando aqui com a Bíblia, que ele está tentando ali compartilhar a sua tela. O diretor, o Guilherme, já pode ir falando com ele aqui, que eu vou bater um papo com vocês aqui rapidinho, né? A gente acabou a palestra agora do nosso querido amigo Márcio Funchal, já tem um monte de perguntas aqui, o pessoal continuou comentando aqui, né? O Carlos Lima, a produção de água se dará em toda a área Oi, de Guilherme. cobertura florestal, se relativa a PL, RL ou plantada. O João Carlos Bartolomeu, como os desafios e oportunidades do mercado florestal e industrial se confrontam e de que maneira organizações estão lidando com essas complexidades para impulsionar progresso sustentável e inovador. Está aí uma pergunta que o Márcio Funchal vai responder, que vai entrar aqui no chat e responder para vocês. E eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Armogen, a Mirex S, a Dinagro, a Komatsu e a Envio, estão possibilitando que você esteja aí, né, no conforto do celular, no seu escritório, onde você estiver, no celular, na sua TV, no seu notebook, acompanhando o nosso congresso. E hoje temos gente dos Estados Unidos, da Espanha, na Galícia, da Espanha, de Moçambique, de Angola, na África, da Argentina, Paraguai, Uruguai, do Chile, Venezuela e Colômbia. Muito obrigado a todos vocês que estão do mundo inteiro aí nos acompanhando. E eu queria já dar o meu bom dia aqui para o Abílio. Bom dia, Abílio. Coloca ele aqui do meu lado, diretor. Bom Bom dia, dia, Abílio. Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Você está em Goiás, né? Você está em Goiânia, Isso, é isso? isso. Então vamos lá. Você ainda não conseguiu compartilhar a sua tela, o nosso diretor, o Guilherme, já vai te orientar aqui. Mas é embaixo, só baixar o mouse aí, vai subir aquela barra. Oi, Guilherme. Aí, Então vou ter que embaixo. sair aqui, que eu já estou com a tela aqui. Minimiza ela. Tá aqui no Zoom. Isso. Sign up, tá aqui. Pera aí. Cancelar aqui, peraí. Pronto, tá aí. É isso Share aí, gente. screen? Tá Ao ok. vivo ela é muito legal, é isso mesmo. Pode clicar aqui? Tá aí. Pronto. Aê! Volta a apresentação. Tá aí, ó. Stop share. Bom, gente. Bom, Share. Aí. aê! Bom, conseguimos. Podemos Tá falar? bom. Bom, então, Abílio, tá tudo certo. O tempo é seu e a palestra é sua. É com você, Abílio. Ok, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Esse termo da minha palestra, Inovabilidade no Agronegócio Brasileiro, refere ao ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Florestas, e porque trabalhando há quase 15 anos com esse sistema como pesquisador da Embrapa e como produtor rural, eu vejo com muita clareza, e principalmente baseado nos estudos, nos trabalhos de pesquisa que a Embrapa e a universidade desenvolvem, que é realmente um sistema que alia a inovação com a sustentabilidade. E o meu objetivo aqui com vocês é compartilhar a experiência que eu trago como pesquisador da Embrapa Florestas e como produtor rural, estudando na Embrapa e praticando como produtor rural esse sistema ILPF. Em uma propriedade que está aqui no sul de Goiás, a uns 200 quilômetros de Goiânia, onde eu fico baseado, próximo ali da cidade de Tumbiara. Aí, o Guilherme, eu gostaria agora que você passasse, eu vou passar um vídeo rapidamente que vai ajudar a contextualizar a minha fala. Pode passar, por favor, Guilherme?
Bem, pessoal, esse é um vídeo que mostra um pouco dos nossos resultados e um pouco do histórico agora. Essa fazenda, como eu disse, ela está no sul de Goiás, Fazenda Boa Vereda, e está numa região onde a cultura da cana, há pouco tempo atrás, uns 10, 12 anos, chegou de maneira muito forte. Para vocês terem uma ideia, num raio de 100 quilômetros dessa propriedade, existem hoje 6 usinas de cana, de processamento de cana, etanol e açúcar, né? Com cada uma delas com uma área aproximada de 60 mil hectares de cana plantados. Quando eles chegaram para a região, houve uma oferta, porque o investimento dessas indústrias é mais na planta industrial. As terras são arrendadas. Então, houve uma demanda muito grande por terra, com oferta de valores bastante atrativos, para que os produtores arrendassem suas áreas para eles cultivarem a cana necessária para suas indústrias. E eu, lá na região, como produtor rural e pesquisador da Embrapa, eu entendia que a minha responsabilidade era um pouco diferente e descartei a possibilidade de arrendar as terras para cana. E não poderia continuar da forma que as coisas andavam, porque eu morando em Goiânia e com essa propriedade lá, o que eu tinha que fazer era, do meu ponto de vista, pecuária de corte, porque é uma atividade que dá para você tocar com relativa segurança e qualidade à distância. Eu via que leite, pecuária de leite, ou agricultura irrigada, ou mesmo agricultura de sequeiro, não era para mim, dada a minha impossibilidade da presença. Então, eu tinha que continuar com a pecuária de corte. Na ocasião, eu estava fazendo doutorado, estava na biblioteca da Embrapa Arroz e Feijão, trabalhando na minha tese lá. Eu deparei com a revista da Epamig Informe Agropecuário. Admiro muito essa empresa, que com muito poucos recursos entregam muitas coisas. Então, o modelo normalmente é aquela revista Informe Agropecuário, é um número para um tema. E essa revista que veio parar na minha mão falava sobre ILPF. Então, baseado nas informações que eu vi lá, resolvi começar numa área pequena, num pasto de 17 hectares. Então, comecei isso aproximadamente em 2009 e nunca mais parei. E para vocês terem uma ideia, essa propriedade, a produtividade da pecuária de corte na época eram 4 arrobas de boi por hectare ano, contra uma média nacional de 7 arrobas, aproximadamente 7 arrobas de boi por hectare ano. Hoje, nós produzimos nessas terras aí 18 arrobas de boi por hectare ano, adubando o pasto e suplementando os animais, mas andando bastante no azul, mais 40 metros de madeira por hectare ano. Nós temos muitos dados dessa propriedade porque a Universidade Federal de Goiás, numa parceria nossa aqui, eles desenvolvem muitos estudos lá. São mais de 10 dissertações de mestrado, aproximadamente 10 teses de doutorado que são desenvolvidas lá. Então, eu sou muito aberto a esse esforço para a geração da informação e, no final, acaba mais uma vez que aquele que ajuda é o principal ajudado. Então, nós temos muitas informações, os dados que eu passo aqui são todos dados provenientes da pesquisa, a maioria deles. Então, hoje é a nossa realidade em termos da produção da fazenda. Para vocês terem uma ideia, o que fazer? Isso aí é uma foto de uma das usinas na região, uma foto tirada da fazenda, uma distância não mais que 5, 8 quilômetros da propriedade. Então, que a questão da logística hoje é decisiva pelos aspectos econômicos da atividade. O interesse deles por essa área era muito grande, pela proximidade da usina, mas mesmo assim eu tinha naquela época o que fazer, arrendar para cana ou aprender o uso da terra através da integração lavoura, pecuária, floresta, que foi o lado que eu fui. Como mudar de sistemas convencionais? Primeiro, adequar o conhecimento no cultivo de grãos. Eu sou engenheiro florestal, acabou que no final fiz doutorado em agronomia, mas na época ainda não tinha toda a formação. Tecnificar a atividade pecuária, introduzir o componente arbóreo e identificar o melhor arranjo. Nós já testamos nesse período vários arranjos do componente arbóreo. Começamos inicialmente com 3 linhas a 14 metros de distância. Essas 3 linhas de árvore nós denominamos renques, 14 metros. Foi identificado facilmente no início que não era um arranjo adequado. Então, depois nós passamos para 22 metros, 4 linhas, e posteriormente eu tive a oportunidade em São Carlos, São Paulo, na Embrapa Pecuária Sudeste, onde eles têm um trabalho bastante interessante lá com o ILPF, eles usavam uma linha a cada
10 metros. Ao verificar os dados e as coisas no campo, eu comecei a fazer uma linha a cada 10 metros. E curioso aqui, eu aproveito para abrir um parêntese, é porque a Embrapa, universidades, órgãos de pesquisa, têm estudado muito esse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e integração lavoura-pecuária. Eu aproveito aqui também para dizer que ILP é um sistema que está muito difundido no Brasil, que nada mais é do que o cultivo da soja, você coloca a forrageira, produz o boi safrinha e vem com o novo cultivo da soja na próxima safra, com benefícios muito grandes nessa rotação. Agora, o ILPF é que tem o componente arbóreo, a floresta. Então, essas são as diferenças que tem aí entre o ILP e o ILPF e outros tipos de sistemas integrados. Mas vamos focar nesses dois aqui. Então, tem muito estudo que determina o tipo de arranjo, o número de árvores. O que acontece? 2 anos atrás, eu vendia madeira, floresta em pé na fazenda, R$ 32 o metro, com muito choro. Hoje, estamos vendendo a 150, um pouco mais de 150. Então, na minha percepção de produtor, o que determina o arranjo é o aspecto econômico, é o mercado. O que eu estou fazendo agora? Eu já estou no segundo ciclo do ILPF, já estou no terceiro ano de renovação. Esse ano eu resolvi, logicamente, seguindo por orientação do mercado, sair de uma linha e plantar 3 linhas. Na área que nós vamos replantar esse ano, é uma área de 40 hectares, e ela foi plantada 6 anos atrás, acabamos de comercializar essa área, 4 linhas de árvores a cada 22 metros. O que nós fazemos? Nós colocamos nessas 4 linhas de tocos remanescentes as 3 linhas de árvores nos entre-tocos. E o toco nunca foi problema para mim, nunca. Porque o clone ele não tem raiz pivotante, então é um toco muito frágil. A universidade desenvolve estudos lá e a gente observa que já a partir do segundo ano desse toco remanescente no campo, ele já está no estado de apodrecimento muito adiantado. Então, normalmente a gente acredita que depois de 3, 4 anos, com a floresta de 6 anos, é diferente da floresta de 10 anos, que é um toco muito mais parrudo, esse toco já desaparece. E quando você deixa o toco no chão, como eu faço no sistema ILPF, você reduz o custo de arrancar esse toco, que é um custo enorme, você detona o seu solo com a reta escavadeira, ou qualquer máquina que você vai arrancar, e quando eu deixo lá, ele facilita muito a infiltração da água no solo, além de fornecer matéria orgânica para o solo. Então, na minha percepção, essa é a melhor escolha. Não mexe com arrancar toco. Toco não é problema no sistema ILPF. Aí, início da implantação, gente. Quando você começa aí... Espera aí, eu vou tentar passar de outra forma aqui, que não está obedecendo, vai ter que ir por aqui mesmo. Essa aí é uma área de pastagem degradada, evoluiu muito o conhecimento, sabe? Eu vou ficar mais no estado da arte atual, porque o tempo é pequeno. Atualmente, como é que nós fazemos? Nós entramos na área de pastagem degradada, nós dissecamos e fazemos o plantio direto de soja. Uma soja de ciclo curto, como vocês estão vendo aí. Porque aqui na nossa região, nós plantamos dia 15 de novembro, no máximo. Então, uma soja de ciclo curto de 100 dias, a partir mais ou menos de 15 de fevereiro, ela está próxima de colher. Final de fevereiro, a área está pronta para implantar o componente arbóreo. Então, você tem o eucalipto safrinha. E os benefícios de você implantar as árvores depois de um cultivo de soja é que a área fica muito limpa e muito apropriada e facilita, diminui muito os custos. Então, nós introduzimos o componente arbóreo. Então, integração lavoura, pecuária, floresta. A lavoura, ela é fundamental no sistema para dar um tempo da muda crescer e não ser danificada pelos animais que entrarão na sequência. E um outro benefício muito grande é que ela paga totalmente a conta. Então, isso ajuda muito. Se você entrar com R$ 2.000 numa área lá por hectare, você vai renovar sua pastagem, você vai fazer tudo novo, introduzir o componente arbóreo e te sobra aí uns 2.200. Então, o fluxo de caixa é positivo. Então, após 10 dias, você já tem um cenário como esse aí. Aí agora uma outra imagem, sabe? Já com 90 dias uma soja de ciclo curto, muito próximo da colheita. Toda vez que eu vejo essa foto aí, eu lembro de um colega nosso, que é o principal autor dessas imagens, dessa apresentação, que é o Roberto Zito.
japonês. Eu nunca agacharia na lavoura para poder tirar uma foto dessa. Então, dessa minha experiência, eu recomendo a todos. Quando você estiver no campo, leva um japonês junto, que garante foto muito boa. Opa, vamos lá. Aí, 101 dias, nós já estamos colhendo. Olha como é que a coisa é rápida. Quando eu vou fazer essas apresentações no exterior, o que mais impacta as pessoas é a velocidade com que as coisas ocorrem no agronegócio no Brasil. Aí, como eu falei, uma área colhida de soja, você já entra com o sulcador florestal plantando. Aqui é uma área que, quando eu tinha acabado de chegar de São Carlos, São Paulo, eu estava convencido que uma linha a cada 15 metros era o arranjo ideal. Realmente é um arranjo excelente, mas o mercado me fez mudar. É o que hoje me acode na roça, é o que dá dinheiro, é o que viabiliza tudo. Olha aí, olha a perfeição, da minha ponto de vista, é perfeito esse preparo de solo aí. Aí já tem o fósforo colocado na base, 105 dias depois de eu ter saído de um pasto degradado, você já tem essa situação. Olha aqui, o pessoal planta, a gente planta geralmente com essas matracas. Toda vez que eu vejo essa imagem, eu lembro também de uma fala que as pessoas para trabalhar comigo na fazenda, uma das coisas que eu faço mais questão na entrada é avisar. Para trabalhar aqui, você tem que trabalhar com um sorriso no rosto, tem que trabalhar bem-humorado. Se algum dia você amanhecer mal, como acontece com todos nós, não precisa vir trabalhar. Eu não tenho dúvida que quando você trabalha bem-humorado, o resultado é muito melhor. Daí, as mudas já implantadas, 7 dias depois. Aqui nós plantamos, é um material que eu sou formado em Viçosa, né? Então, eu trago esse material de Minas Gerais, pago um frete caro. Esse aí é o AC2034 da Aperam, é um híbrido triplo que tem performado de uma maneira muito boa lá no sistema. Interessa muito aqui para o principal consumidor, que são os secadores de grãos. Agora nós estamos passando para um outro clone mais promissor ainda. Olha aí, 200 dias depois, a muda nova de eucalipto, aqui pode ser que eu estou chovendo no molhado, porque eu estou falando no setor florestal, né? Mas eu vou considerar que eu falo para todo mundo. Os principais inimigos do eucalipto, principalmente na fase jovem, recém-implantado, é a mato-competição e a formiga. Então, você mantém. Depois do plantio da soja, você vê o milheto que nós colocamos, com o objetivo principalmente de controlar o grilo, que até a gente descobrir que o grilo, que procria muito rapidamente naquela camada de soja pós-colhida, demorou muito e a perda foi muito grande. Com a ajuda, de novo, de um colega da Embrapa, nós identificamos, se colocar aí o milheto, que é a preferência alimentar do grilo, você consegue controlar. Nessa área aí, na área, quando nós aprendemos primeiro, nós tivemos uma perda muito grande. E aí, quando nós implementamos aí o milheto pós-soja, foi 0% de perda, muito eficiente. Aí, plantio da segunda safra de soja. Você já vê aí, sabe, um ano depois nós já estamos voltando. Isso aí eu acho curioso como é que a gente demora a aprender, mas nunca para, né? Hoje nós já mudamos esse modelo aí e com um ganho muito grande. A segunda safra, ela é feita com milho com capim. Nós usamos aquela maquininha da Ikeda que põe na frente do trator, jogando a semente de forrageira e atrás vai plantando. Conseguimos um resultado excelente da implantação da forrageira. O que acontece? Ganhamos aí uns 3 meses, que quando você fazia soja, depois você tinha que implantar a forrageira, e a qualidade do pasto muito melhor estabelecido. Foi um avanço muito grande nesse modelo. Aí, a soja já, que nós não praticamos mais, né? Vou passar rapidamente, já no segundo ano. Normalmente, com 1 ano e 2 meses, você já volta na área com os animais com o sistema implantado. A soja, vou passar rapidamente, 1 ano e 4 meses. Isso é que eu fazia antigamente. Aumentava custo. Essa operação foi eliminada. E outra coisa, o que acontece? Quando eu ia colher essa soja no mês de fevereiro, que é quando ocorre lá a soja de ciclo curto, eu já estava a chuva indo embora, sabe? Então, normalmente eu planto o eucalipto aí nessa fase, nós ainda temos 400 milímetros de chuva, que é suficiente para a implantação do eucalipto se beneficiando da chuva. Então, agora nós eliminamos, orientação dos colegas da Embrapa de novo, nesse caso aí, né, agora no milho eu falei que eu jogava a maquininha lá na frente jogando a semente. Nesse caso anterior, eu tinha que entrar com a plantadeira plantando a forrageira. Aumenta custo. E por que eu plantava? Porque já estava numa condição muito adversa de implantação de forrageira. Se eu jogasse a lanço, a chance de frustrar era muito grande.
Então, o que que nós fazemos? Hoje, plantamos. 1 ano e 4 meses depois de implantado, esse aí foi o Quênia, que nós plantamos. É um material da Embrapa, muito bom para engorda, muito bom para leite, mas agora esse ano, eu mudei para o Uzuri, vou experimentar um outro. Aí, o resultado, a área produzindo 18 arroba de boi mais 45 metros de madeira. Outra imagem, né, como eu dei da Arranjo das Aves, eu já discuti quando eu comecei a fazer uma linha a cada 15 metros. Excelente, mas o mercado fez eu mudar isso aí. Outra coisa curiosa no sistema integrado, gente. Quando você tem um plantio homogêneo de floresta, né, o incêndio é uma coisa, um risco muito grande e uma coisa que todo mundo foge. Nós tivemos, como somos rodeados de cana em todos os lados da fazenda, um episódio de um fogo que entrou da cana, é muito fácil entrar, né? E aí, o que que acontece? Como no sistema integrado, chegaram os caminhões pipas e entraram dentro da floresta, apagando lá no local. Então, esse é mais um benefício quando você está com o ILPF, o risco de incêndio fica muito menor. Até porque também o fogo para subir na árvore e ter um incêndio de copa com essa distância de 15 metros é bem diferente. Aí outra imagem, vocês estão, é muito positivo, sabe, os aspectos ambientais, uma redução de 4 graus. Isso é muito significativo. A universidade fez um estudo lá, observou essa redução de 4 graus. A velocidade do vento, ela diminui muito. O que seca aqui no Cerrado, o pasto, é o vento. O vento aí anda 8 km por hora. É um vento fraco, não tem como. E o efeito do vento é desidratar a sua forragem e inviabilizar ela mais cedo. Lá no mês de julho e agosto, que é mais ou menos o pico da seca aqui na nossa região, os nossos pastos ainda estão relativamente verdes. Isso aí foi uma foto tirada em julho, foi uma prova como é que está o estado do pasto, ao contrário da maioria dos pastos da outra região, que estão totalmente secos. Essa aí é a fonte de energia renovável, né? É outro aspecto muito importante, uma foto do Roberto Zito. Esse aqui, gente, foi um estudo muito interessante. Uma vez eu fui convidado pela Singenta para dar uma palestra naquele evento deles, o Anagro, em Campinas. E eu normalmente costumo dar muita palestra, e aí até um colega meu da Embrapa falou, Abílio, você tem que tomar cuidado para não virar arroz de festa. Todo lugar que você chega, lá vem aquele rapaz com a mesma fala. Então eu procuro sempre inovar, colocar alguma coisa nova para o benefício de todos, né? Então, lá nesse evento, o que que eu fiz? Em 2009, na primeira área plantada, eu tinha o resultado das análises de solo. Vocês observam, em 2017 foi quando foi esse evento, eu voltei na área e fiz o análise de solo. Olha aí como é que ocorreu com o teor de matéria orgânica, com a maioria o teor de fósforo. Aí fica aquela pergunta, né? Qual que é o sistema de produção que te dá 18 arroba de boi por hectare ano, mais 40 metros de madeira por hectare, e o tempo continua, o solo ainda continua altamente produtivo? Então, daí uma percepção da sustentabilidade desse sistema, que a grande preocupação, uns tempos atrás eu fui aos Estados Unidos dar uma palestra com um grupo de investidores. Cheguei lá, falei 15 minutos e terminou, vim embora. Mas aí eu vim, pô, mas o pessoal me trazer lá do Brasil para falar 15 minutos, mas depois eram meia hora de debate. A minha percepção clara é a grande preocupação dessas cabeças pensantes no mundo é a questão do crescimento populacional. Hoje nós somos próximos, agora vamos chegar em 8 bilhões de pessoas. E o crescimento está muito rápido, 2050 já vão ser 10 bilhões. E todo mundo tem que comer aqui. Não existe outro lugar para produção de alimento. E aí o que que acontece? A busca de um sistema de produção que produza mais e que garanta as terras produtivas para gerações futuras. Aqui eu aproveito para compartilhar algumas coisas que acontecem comigo nessas viagens e que me marca muito. Muitas vezes é muito fácil quando me chama, mas na hora de ir, eu tenho uma dificuldade danada de ir. Eu fui uma vez, quando eu fui na Alemanha lá, e lá eu vi uma frase de solo que eu achei muito chique, eu aproveito que eu dentro do mesmo tema aqui, quando a pessoa falou assim, que solo é uma fina camada de terra que reveste todo o planeta e que nos separa da fome. Eu lembrando da minha época de graduação, quando o professor definia solos, e se você não decorasse direitinho aquilo lá e botasse na prova, cortava a ponta. Para mim, eu nunca vi uma melhor definição de solo que essa. É uma fina camada de terra que reveste todo o planeta Terra e que nos separa da fome. Dentro dessa mesma linha, eu fui um tempo atrás, a convite do Ministério da Agricultura, a Brasília, do Dia Nacional de Conservação do Solo. Acabei de apresentar lá e, na sequência, são coisas que me ajudam muito como produtor e como pesquisador, eu compartilho com vocês.
Aí subiu lá na sequência um japonês de uns 40 anos por aí, agrônomo, produtor rural no município de Cristalina. Ele apresentou, durante a apresentação, a gente via que ele tinha muita preocupação com o aspecto da conservação do solo. E mostrou que a fazenda produzia feijão, produzia trigo, produzia soja, produzia milho, produzia boi. E ele disse que a fazenda estava aberta para visitação e que bastava agendar e que se qualquer um fosse visitar, chegasse lá, encontrasse com o avô dele, que estava presente na plateia, pediu para o avô levantar, o meu pai, que está aqui presente também, e perguntar o que a fazenda produz, o meu avô vai responder: a fazenda produz ambientes produtivos. Se você é produtor rural, você trabalha com isso em mente e eu trabalho, sabe? Eu não produzo aqui boi, não produzo eucalipto, não produzo soja, não produzo milho. Eu produzo ambientes produtivos. Se você produz ambientes produtivos, você pode botar o capeta lá que vai produzir. Eu acho que é um foco muito legal de abordar, de você ter em mente quando você trabalha no campo. Esse aqui é um trabalho da Embrapa Meio Ambiente, que fez o estudo lá na fazenda, sabe? E avaliando esse aspecto ambiental. Olha como é que foi a Fazenda Boa Vereda, no top 5 lá. Eles nunca tinham visto uma situação dessa. Esse é mais uma mostra do ILPF. Esse aqui é o fluxo de caixa, né? Como eu falei, entre cursos, vou passar rápido, porque eu acho que o meu tempo já está acabando. Aqui, vou passar rapidamente. Nós temos um trabalho em parceria com a Emater Goiás, Embrapa e o produtor rural no município de Quirinópolis. Nós começamos em 2016 com esse produtor que está aí, o Seu Nego. E tem 48 hectares, ele e a família dele trabalha, tira 1.000 litros de leite por dia, e é uma figura assim muito especial. Nós começamos com ele em 2016, plantamos lá na área dele de 48 hectares, 1,5 hectare, 1.500 árvores com ILPF, para gado leiteiro. Essa tecnologia eu vou aproveitar e falar aqui. Dessa minha experiência, eu falo hoje com segurança, sabe? Antigamente eu falava que eu não entendia. Hoje eu falo assim que é quase que obrigatório. O produtor de leite ou de carne, produzir carne e madeira ou leite e madeira em suas propriedades. Não existe nenhum inconveniente. Até hoje não consegui ver e ninguém me apontou. São só benefícios. Por quê? O produtor rural, ele vive daquilo lá. Então você não pode entrar com a tecnologia que vai mudar muito o dia a dia dele. Ele depende daquilo para viver. Então, quando você introduz o componente arbóreo, não altera em nada a propriedade dele ali. Então, eu costumo dizer que quando você adota o ILPF, você transforma a sua propriedade num predinho de 2 andares. No térreo, os animais ficam pastando, e no primeiro andar, a copa das árvores fazendo fotossíntese e produzindo madeira para você. Eu costumo dizer que não interessa onde eu estou aqui agora em Goiânia. Desde 6 horas da manhã, as árvores estão trabalhando para mim de graça. Não tem uma coisa melhor do que isso. Então, trabalhando com o Seu Nego, né, lá, hoje são mais de 100 pequenos produtores que produzem leite e madeira em suas propriedades. Uma vez eu estava aqui na Embrapa Arroz e Feijão, ouvindo uma palestra da pró-reitora, está terminando, gente, de pesquisa da universidade. Ela terminou a palestra dela dizendo o seguinte, que a Embrapa, universidade, órgão de pesquisa, geram muito conhecimento, mas todos eles pecam em fazer com que esse conhecimento chegue no campo e transforme a qualidade de vida e renda do produtor rural. A hora que ela falou isso, eu fiquei até emocionado lá no meu canto, porque lá em Quirinópolis nós estamos conseguindo fazer, através de ações de transferência de tecnologia, fazer com que o produtor rural, o pequeno principalmente, que precisa efetivamente de ajuda, melhore a sua qualidade de vida e renda do produtor. Para ilustrar mais uma coisa, eu falava antigamente de Seu Nego, eu comecei antes deles, né? Já estava comercializando. Vai chegar um dia que você vai receber um cheque de 15 mil reais aqui, que não estava no radar. Porque o cara que tira leite, ele recebe no final do mês, paga as contas, paga a luz, paga o supermercado e sobra muito pouco para ele. E é de domingo a domingo. Tenho uma grande admiração e respeito por essa classe, pelo produtor rural da maneira geral. Estava lá, há menos de um ano atrás, chegou um comprador de madeira, ofereceu 100 mil reais para ele pelas 1.500 árvores. O mercado de madeira está muito aquecido na região. E ele não quis vender porque põe o amor nas árvores e ele acha que os benefícios das árvores na atividade pecuária de leite vale mais. Outra história dentro dessa mesma linha. Eu fui, antes da pandemia, em Bruxelas, na Bélgica, dar uma palestra sobre isso lá na Comunidade Econômica Europeia.
Eu acabei de apresentar o vídeo que eu apresentei para vocês, com alguma coisa a mais a menos, e aí o embaixador do Brasil na Comunidade Econômica Europeia, que estava lá presente, era a promoção da Apex, aí ele subiu lá na frente, e isso me marcou muito e valeu a pena demais passar a noite inteira dentro do avião, que é o que eu acho mais difícil quando me chama para ir para fora. Classe econômica ainda, né? Quem já viajou sabe o jeito que é. Mas ele subiu lá na frente e falou assim, parabenizou pelo trabalho que a gente desenvolve aqui e disse o seguinte, que do ponto de vista dele, esse trabalho que a gente estava fazendo, que a gente faz lá em Quirinópolis ainda hoje, é o verdadeiro trabalho de inclusão social. Então, a fala da pró-reitora, quando ela falou que a gente tem dificuldade de fazer com que o conhecimento promova a qualidade de vida e renda, valeu a pena. A fala do japonês, a fala do embaixador em Bruxelas, são essas coisas que me inspiram, me motivam, até me emocionam e que me mantêm em pé, firme e forte. Aí, ó, quando eu entrei na Embrapa em 81, era esse o modelo. A pesquisa, o produtor rural e a extensão rural. Infelizmente, isso se perdeu no tempo. Agora, eu vou passar... Peraí, tem mais um aqui. Aí, lá, mais uma imagem lá do Seu Nego, certo? O benefício, a escala de adoção, estou terminando, gente. Isso aqui é um trabalho muito interessante, a gente faz em parceria com o Instituto Federal Goiano. É um teste clonal aqui em Morrinhos, município de Morrinhos, a 100 quilômetros de Goiânia, com os 40 clones top do Brasil, em arranjo LPF, e um teste de progênie conduzido pelos colegas de melhoramento da Embrapa Florestas, que ficam aqui no Polo Regional em Goiânia, doutor Alice e doutora Cristiane, e com a colaboração do professor Trogélio, que é o ponto focal lá no Instituto. Deixa eu ver aqui agora. Esse aqui, ixi, rapaz, é uma visita do professor da Universidade de Norte, vou passar a ver esse aqui. Eu mostro esses slides para mostrar o interesse do mundo por essa tecnologia. Quando eu fui lá em Nova York, falar com esse grupo de investidores, quando eu estava lá em Washington, falando lá nesse evento, e a International Consortium Applied Bachelor Research, quando eu estava lá na Polônia, nessa COP24, isso aqui, algumas publicações geradas. Essa publicação vai ficar à disposição aí com o Paulo, para quem quiser. Quem quiser publicação, visita esse site BDPA CNPTIA, tem todas as publicações lá. Fazenda Boa Vereda, certo? Ações de transferência de tecnologia, e Congresso Internacional de Carne, que foi feito lá, algumas publicações, vou passar rápido aqui agora, Comunicado Tech, Globo Rural, já foi 2 matérias do Globo Rural, o jornal aqui no Dia do Meio Ambiente, Gazeta do Povo, esse prêmio aqui, ó, isso aqui, quando a gente começa meio inseguro no pioneirismo. No primeiro Congresso Mundial de LPF que teve em Brasília, eu fui lá, fui chamado para dar uma palestra lá, e já tinha marcado com os americanos que queriam visitar a fazenda. Eu acabei de dar a palestra e saí correndo quando a menina me procurou, me deu o cartão e falou, Apito, por que você não participa desse prêmio Walmart de Sustentabilidade da Câmara de Indústria, Comércio Brasil, Alemanha, da Fiesp, em São Paulo? Aí, com a colaboração da professora Francine aqui da UFG, nós submetemos esse trabalho e ganhamos esse prêmio Walmart. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer, quando você decide, você não tem muita segurança se você decidiu certo. É o tempo que te mostra. Então, esses fatos, como eu vou mostrar mais outros aqui, mostra que há 12 ou 10 anos atrás, nós tomamos a decisão certa. Fazenda Sustentável. Esse aqui foi um prêmio que nós ganhamos agora, em 2021, chama Produtor Líder Positivo para o Clima. Foram selecionados no mundo 7 produtores que têm práticas amigáveis ao meio ambiente. É um reconhecimento do ILPF a nível global. Nós fomos na Alemanha receber esse prêmio e ficamos muito satisfeitos. Isso aí sou eu lá na fazenda, junto com a minha neta Estela. Para quem tem neto, sabe o que significa. Lá, no momento de receber o prêmio, os participantes da Universidade, Rede ILPF, Instituto Federal, Emater e o Produtor Rural, que eu dedique essa minha apresentação ao Seu Nego especificamente. Aí, a imagem, e agora o que vem, gente, é um vídeo. Eu peço o Guilherme para passar e depois só tem mais um slide que finaliza. Peço desculpa se extrapolou o tempo. A gente que produz alimento tem que ser persistente. A pessoa tem que trabalhar correto e tem que fazer bem feito. Que é uma coisa que eu não imaginava, virar modelo de negócio. Eu sou José Ferreira Pinto, mas todo mundo me conhece por Nego. Tem uns 15 anos que nós trabalhamos com leite, eu e minha família aqui no município de Quirinópolis. A minha fazenda é pequenininha, 48 hectares, mas está dando para produzir
Aqui a fazenda foi registrada no cartório por Fazenda Cachoeira do Rio Preto. Mas minha mulher, porque gostava muito da fazenda, para ela era um cantinho do céu. Aqui na região o povo está plantando muito cana. O gado não gosta do calor, só pastava à noite. É igual nós, sempre está caçando uma sombra e a vaca não é diferente. Um tempo atrás nós fizemos a visita do Abílio. Aí o Abílio sugeriu plantar um eucalipto para ter o gado e o eucalipto num terreno só. O mais estranho para nós é porque não tinha eucalipto na região. Aí a gente ficava pensando, será que vai dar certo o eucalipto e o gado no mesmo pasto? No início, quando eu conversava com o seu Negro, eu dizia da grande vantagem desse sistema, sobretudo no aspecto da sustentabilidade. Você observa de uma maneira clara a produção de um ambiente muito melhor para as vacas, uma melhoria significativa no solo. Apesar da idade, meu pai é muito aberto às novas ideias. Então a gente conversou mais com a Abílio, né, junto com o técnico da Emater, né, e da Embrapa, e decidiu plantar as 1.500 mudas direto no pasto. Se ajudou, ajudou e muito. A pastagem melhorou muito, o capim lá no meio do eucalipto está verdinho. E a produção aumentou muito, porque a vaca ela precisa muito de um lazer, de um conforto. Hoje, com o mesmo rebanho, a gente conseguiu aumentar em torno de 30% na produção, né? As vacas contentes, deitadas na ação, com a barriga cheia, é uma satisfação muito grande para a gente, viu, menino? Por tudo isso, a fazenda do seu Negro ela é considerada hoje uma unidade de referência tecnológica. Temos 74 produtores adotando essa tecnologia, com um total de aproximadamente 15 mil árvores plantadas, com todo o trabalho iniciado aqui. E a minha esposa tinha razão, porque isso aqui para mim é um cantinho do céu. Eu adoro isso aqui. Bem, pessoal, agradeço muito a atenção de todos e o tempo, e foi um prazer muito grande poder estar aqui compartilhar com vocês e desejo sucesso. Parabéns ao Paulo pelo evento. Mas eu que agradeço e agradeço muito, Abílio. A sua palestra é muito boa, eu adorei. Parabéns mesmo. Eu sou fã do LPF. Eu sempre estou convidado para ir na Fazenda Santa Brígida, aí, que tem um dia de campo muito bom aí. Eu não consegui ir até hoje. É um excelente dia de campo, né? Que tem em Goiás, né? Eu acho que você participa também. E esse ano, o ano que vem, eu vou ver se eu vou. Eu tenho que ir até aí. Faz tempo que eu não vou visitar meus amigos aí em Goiânia. Mas vamos lá. O Martins Santos Acosta, meu grande amigo, ele é lá de Misiones, Argentina, nosso palestrante em vários eventos. Desde 2008 ele é nosso palestrante. Ele está em Curitiba hoje participando do evento da IUFRO, que a Embrapa está realizando lá, paralelamente ao nosso evento. E graças a Deus que eles puderam compartilhar esses belos palestrantes da Embrapa com a gente hoje, porque senão estaria todo mundo na IUFRO lá em Curitiba. Vamos lá. João Bartolomeu pergunta para o doutor Abílio: de que forma as práticas de inovabilidade estão moldando o futuro do agronegócio brasileiro? E quais são os principais desafios e avanços nesse cenário? Bem, assim, eu tenho algumas coisas que eu cunho, sabe? Assim, frases minhas, falas minhas, que eu acho que eu não sou ninguém para poder falar isso. Uma vez eu falei fora do Brasil aí que eu acredito que os sistemas integrados, onde você tem diversidade, você tem bons resultados. E o sistema integrado, ILPF, ele é um sistema diversificado, muito. E os benefícios dessa diversidade é muito grande para o produtor. Então, eu costumo dizer que o ILPF, ou ele vai ser o sistema de produção do futuro, ou ele vai estar entre os sistemas de produção do futuro. É uma questão de tempo. Eu vejo de uma maneira muito clara. Não tem nenhuma razão para o pecuarista não produzir madeira e carne, ou leite e carne em suas áreas. Agora, existe o produtor, porque a minha mulher fala para não falar isso não, mas eu falo, sabe? Porque eu vejo assim, eu sou um produtor privilegiado, que eu estou há 42 anos na Embrapa, saindo agora no final do ano. Todo dia primeiro o meu salário está lá na conta. E o produtor rural não vive essa realidade. Ele tem que zunhar o ganho dele lá direto. E muitos perdem trabalhando. Isso eu acho uma tristeza muito grande. Então, eu posso ser mais afoito, começar. Então, o produtor, diante dessa situação, ele é muito resistente a mudar o que ele faz, o que ele vai fazer. Se aquilo ali não vai inviabilizar a vida financeira dele,
Mais uma vez, olha aqui, eu aproveito para compartilhar que tem umas cabeças mais iluminadas. Eu estava uma vez lá num desses eventos nos Estados Unidos, estava o presidente da Embrapa à época, o doutor Maurício Lopes. E aí foi perguntado para ele, sabe, como é que estava a escala de adoção dessa tecnologia aqui na região. Aí ele deu uma resposta que eu achei brilhante. Ele disse o seguinte, que o plantio direto no Brasil demandou muito tempo para ser implantado, mais de 10 anos, e hoje é amplamente adotado pelo produtor rural brasileiro. E ele acredita que o ILPF vai percorrer o mesmo caminho. Eu, como produtor rural, sabe, engraçado, quando eu falava, né, no início, o pessoal dizia assim, quando você cortar as árvores, o que que você vai fazer? Eu falava, eu acho que eu vou reimplantar. Tem 3 anos que eu estou reimplantando, então não acho mais, eu estou reimplantando. Então, é uma questão de tempo, sabe? São ações de transferência de tecnologia, sabe? A Embrapa tem uma técnica muito eficiente do meu ponto de vista, que é implantar junto com o produtor rural lá, com os recursos dele, com o trator dele, com tudo dele lá, com a mão de obra dele, a tecnologia em uma pequena escala. Ele participando, ele conhece, ele desmistifica muita coisa. E o que é mais importante, quando ele fala para o vizinho dele que o trem é bom, é muito diferente que quando um pesquisador fala que o trem é bom. Então, eu acho que é insistir nas ações de transferência de tecnologia, e eu não sei se eu perdi um pouco aqui, mas se eu perdi, volta com a pergunta que eu tento focar mais. Não, já estamos bem adiantados, mas eu vou fazer uns comentários aqui que apareceram aqui que são ótimos. Nosso diretor faltou me colocar aí. Vamos lá. Vamos lá. A Camila a Dani Gabriel, bom dia, parabéns pela palestra, Bílio. E LPF nos mostra como essa interação faz bem para os seus componentes. Luiz Felipe está em Belém do Pará. O Juca Silva, que palestra magnífica. A Embrapa é um grande tesouro que tem os irmãos. Parabéns pela capacidade de gerar tantas tecnologias em prol do produtor rural. Marco Andrade, excelente palestra, doutor Abílio. Relevante conteúdo LPF teórico e prático. Parabéns pelo brilhante trabalho profissional. Elizabeth Weber, dando os parabéns. Karina Wolff, excelente palestra, doutor Abílio. Torço pela expansão do seu trabalho em todos os cantos do Brasil. Renda ao produtor e conservação do meio ambiente é o que precisamos. Carlos Lima, o problema é que a extensão sempre foi e ainda é a prima pobre das instituições de ensino, pesquisa e extensão. Não é à toa que ela é citada por último, verdade. O Juan Pablo de Souza, parabéns pelo trabalho, excelente abordagem. Ítalo Felipe Teixeira, parabéns, doutor Abílio, excelente palestra. Walter Fernandes, que aula, doutor Abílio. O Juca Silva, brilhante esse trabalho de transferência de tecnologia para os produtores da região. Diego Oder, doutor Abílio, para o sucesso da implantação ILPF, visando a conservação do solo, recursos hídricos e produtividade, a floresta deve ser implantada leste-oeste ou deve se implantar em nível? Mudou um pouco, né, esse conceito, né, Abílio? Isso. Se você, o seu solo permitir você plantar leste-oeste, é o melhor de todos. Mas se não der, se o terreno for declivoso, você planta em curva. Não afeta tanta produtividade. Vamos lá, Diego Olders, estamos projetando 3 linhas de eucalipto com ranks de 27 metros. Excelente palestra, parabéns. Carlos Alberto Oliveira de Matos, dá os parabéns. Carlos Dorizete Scovini, Abílio, obrigado por compartilhar as experiências e histórias de vida. Fabiana De Rolf, parabéns. Karina Wolff, parabéns. Marisa Fuch, muito motivada, muito motivadora essa palestra. Sara Vale Pena, excelente. Qual é a distância entre eucaliptos? Você já falou, né? E o Hamilton Silva de Souza, parabéns, Abílio, mas nós estamos adiantados da hora. Eu vou pedir, então, Abílio, que você faça as suas considerações finais. E que pena que no final do ano você está saindo da Embrapa, mas esperamos contá-lo com várias palestras como essa, nos ajudando no Brasil inteiro. Bem, pessoal, para finalizar, eu agradeço todas as palavras de vocês, são muito importantes para mim. E a oportunidade aqui, sabe, através desse canal, de contribuir para a difusão e para motivar as pessoas a respeito dessa tecnologia. Muito obrigado, é só agradecimento. Obrigado, Abílio. Então, nós estamos adiantados a hora, o Marco já está na linha, então roda a vinheta do nosso próximo palestrante. Roda, Guilherme.